Muito bem, meus irmãos, vamos então caminhar um pouquinho o nosso curso. Nós temos aqui as imagens das obras, como falamos na primeira aula, a imagem do nosso querido Chico, que foi o intermediário, o médium que recebeu todo esse trabalho, que foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos. E sempre, nós fizemos na aula passada, faremos também hoje uma breve revisão, só para lembrar, procurar contextualizar aquilo que já foi visto e até dar uma sequência. Nós vimos, nosso primeiro encontro e na apresentação, eu fiz um comentário que Humberto de Campos trazia nesta obra Boa Nova uma visão sistêmica, uma visão integrada sobre o Novo Testamento, uma coisa que nós não encontramos em outras narrativas. Falávamos também que encontrávamos nesta obra a descrição de um discípulo do Cristo, pois a forma como ele externaliza os acontecimentos, nós sentimos ali a presença de um discípulo do Cristo. Essa colocação, ela é pessoal minha. Nós não encontramos essa ideia de discípulo do Cristo em outras obras, não. Isso aí é o Edilson, que, em função da leitura que fez, colocou esta ideia, porque eu vejo em tudo isso um discípulo do Cristo falando ali as narrativas. E também observamos que é a narrativa de um espírito evangelizado, a maneira como ele trata os acontecimentos, o carinho, o zelo, é de um espírito evangelizado. E citamos também as palavras de Humberto de Campos, quando, na introdução, ele diz que o problema atual dele não é escrever para agradar, mas para escrever com proveito, quer dizer, com benefício para aqueles que estão se debruçando sobre a leitura deste material. Também fizemos este esclarecimento que consideramos importante para todos nós. É saber como ele tomou conhecimento dos fatos. Ele assistiu no plano espiritual, leu materiais, viu as passagens e depois ele transpôs, como eu disse, como um discípulo, tudo isso para que nós pudéssemos, então, penetrar em todo esse campo de ideia com a satisfação que fazemos quando lemos esta obra. Eu vou até perguntar para a Nara, você fica satisfeita, Nara, quando você lê esta obra de Humberto de Campos? Fico, nossa, ela é muito emocionante. Nós nos ficamos emocionados, né? É uma choradeira só. É uma choradeira só, é isso mesmo. Dependendo do dia, a lágrima desce de manhã até de noite. Isso. No nosso primeiro encontro, nós mostramos essa timeline do caminho que Jesus seguiu, mostrando diversos aspectos, os encontros, com os seus discípulos e tudo mais. E terminamos, perguntando, se nós, como os discípulos, já havíamos aderido ao convite, porque a adesão ela é voluntária, o chamamento é feito a todos nós. Agora, a adesão ela depende de cada um. Se nós já havíamos aderido a esse convite. E a resposta ela é pessoal de cada um. Nós não estamos pedindo que vocês nos respondam. Na aula 2, que foi a da semana passada, que tratamos da fidelidade a Jesus, mostramos fidelidade a Deus, muito obrigado, Nara. Mostrávamos ali a relação de Jesus com os discípulos e falando da importância da fidelidade a Deus. E que fidelidade é lealdade. Falamos e traçamos também os comentários a respeito da oração dominical, das dúvidas de Pedro, como interpretar a oração. Falamos da oração do horto, aquele momento tão importante em que Jesus comentava que era a sua derradeira hora e convidava, os discípulos que ali estavam para orar com ele. E falamos, finalizando ali, sobre Judas Iscariotes, mostrando, inclusive, a narrativa do próprio Humberto de Campos, na obra Crônicas de Além Túmulo, que mostrava a sequência reencarnatória de Judas Iscariotes, e ele mesmo descrevendo o que acontecera com ele na Europa no século XV. Então, tudo isso nós vimos nessas duas aulas anteriores, e agora
nós vamos para a nossa terceira aula, que eu botei como título Ensino Moral, porque ela só trata das conversas com Jesus, com os discípulos, enfocando as questões de natureza moral. E, como sempre, nós vamos conversar com vocês. Nós não estamos fazendo uma aula, não estamos procurando doutriná-los, não, mas trazer algumas ideias para favorecer também o raciocínio, a reflexão de vocês em torno do pensamento que Humberto de Campos nos trouxe. E vamos tratar hoje 5 capítulos. O 7, a luta contra o mal, o 8, o bom ânimo, o 10, sobre o perdão, o 11, o sermão do monte, e o 21, a lição da vigilância. Vamos, então, caminhar um pouco. O primeiro capítulo, que é o capítulo 7, nós vemos uma conversa de Tadeu demonstrando as suas dúvidas a Jesus. Mas quem era Tadeu? Quem era esse discípulo de Jesus, esse apóstolo do Cristo? Não é? E o que é que tanto apoquentava os pensamentos de Tadeu? Conta Humberto de Campos que o atendimento aos endemoniados, quer dizer, aos obsediados, era um aspecto que tocava profundamente o espírito de Tadeu e o deixava impressionado em razão das cenas dolorosas que ele via, que ele percebia. E ele ficava maravilhado, vejam, quando um obsidiado deixava escapar um suspiro de alívio. Ele se alegrava verificando, depois do atendimento, a recuperação. E Humberto de Campos comenta que isso aconteceu nos primeiros períodos do apostolado. Os discípulos, os apóstolos, estavam ali nos primeiros caminhos do aprendizado com Jesus. E descreve, então, o nosso querido Humberto de Campos, que estavam, então, saindo lá de Cafarnaum para a Cesareia de Filipe. E Tadeu passou por um insucesso muito grande. Um momento que marcou muito Tadeu e que, posteriormente, ele procura o Mestre Jesus para conversar a respeito. Mulher que estava sendo subjugada por atuação dos espíritos perturbadores. Então, nesse caminho, foi colocado para que Tadeu desse apoio e auxiliasse uma mulher subjugada por espíritos perturbadores, alguém que estava passando por um processo obsessivo. Tadeu não conseguiu modificar a situação. Tadeu, por mais que tentasse, não conseguiu auxiliar aquela mulher. E aí, então, veio uma grande dúvida no coração e na mente de Tadeu. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios? Ia ser bom, hein? Olha, já pensou? Automaticamente é só isso que tem que fazer. Então vejam aí, no início, Tadeu expressando uma ingenuidade relativamente a como atender esses espíritos. Por que o mestre não nos transmite tudo isso? Os espíritos do mal também são nossos irmãos. Numa conversa com Jesus, Tadeu foi perguntar isso a ele. Jesus, mestre, os espíritos do mal também são nossos irmãos? E vejam a resposta que Jesus deu a Tadeu. Toda a criação é de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, Tadeu. Todos nós. E Tadeu, ainda com as suas dúvidas, procura uma oportunidade para conversar com Jesus, particularmente a respeito desse seu grande desejo de tratar esses espíritos. E ainda havendo da parte dele uma necessidade de não conseguir efetivar tudo aquilo que ele desejava. E ele pergunta então a Jesus se não seria lógico convocar todos para que se convertessem às verdades do céu. Vejam, todo mundo convertido, todo mundo passando a ser bom, o problema então estaria resolvido.
o mal não haveria mais, os obsediados não estariam mais presentes. Mas vejam, olhem a profundidade do que Jesus responde para Tadeu. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Vejam, eu me recordo quando eu lia isso, o livro de Newton Boechat, e eu sempre comento, do átomo ao arcanjo. Nós temos, e Jesus queria deixar isso claro na mente de Tadeu, me desculpem, nós temos um determinismo, é o determinismo do progresso. Quem veste a túnica do mal hoje, envergará a túnica do bem mais à frente. Todos nós fomos criados para o bem. Mas Jesus também comenta com Tiago que diante do caminho, das dificuldades que todos nós enfrentamos, o importante é nunca estacionar no caminho. O importante é nunca parar. E ele faz algumas reflexões em torno dessas ideias. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Se isso existe, o que é que nós temos que fazer então? Não ouvides o teu próprio trabalho. Veja. Trabalhar bastante. Trabalhar bastante. Existe problema, Tadeu? O nosso desafio é trabalhar. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Nós encontramos esses obstáculos, encontramos. O que temos que fazer? Dizia ele então a Tadeu. Caminha para Deus. Olha, o foco é Deus. Caminha para Deus. Nunca estacionar no meio do caminho. Era o ensino que Jesus trazia a Tadeu. Lançam a perseguição contra a verdade? Olha, acontece, Jesus enfrentou muito isso, os discípulos enfrentaram, mas o que é que Jesus estava ensinando a eles? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar. Olha, Jesus dizia e mostrava para eles, não parem, não cansem, prossigam sempre, porque vocês têm a verdade divina, e isso é inalienável. Ninguém pode retirar de vocês. É um bem que se conquista. Vejam, meus irmãos, quando eu comentei a importância desta obra e que vejo a figura de Humberto de Campos como um discípulo, um espírito evangelizado, porque esses conhecimentos, essas ideias, nós não encontramos em outro local. É ele que traz esses comentários, essas conversas, esse cotidiano de Jesus com os discípulos. E Tadeu, ainda nas suas dúvidas, conversando com Jesus, houve ainda outros esclarecimentos. O limite do sentimento de piedade, onde ele deve estar. Jesus, então, responde para Tadeu. Vejam, olhem a resposta que Jesus deu sobre o limite do sentimento de piedade. Toda intenção excelente será levada em justa conta no céu. Toda intenção excelente, todo bom pensamento, toda boa ação, todo bom empenho, todo sacrifício que fizermos será levado em conta no céu. E ele traz, então, uma lição sobre o nosso adversário, dizendo a Tadeu o seguinte: é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. Veja, o necessitado não é nada mais, nada menos, não é, do que alguém que comparece no banquete da nossa alegria. E se comparece, tem uma finalidade. E é a finalidade de que nós possamos auxiliá-lo. Nunca lhe fechei as portas do coração. Ele está dizendo de si mesmo para Tadeu. Tadeu, eu nunca fechei as portas do coração para um necessitado. E como Jesus está muito claro em O Livro dos Espíritos, que é o nosso modelo, se ele não fez isso, ele está dizendo para nós, olha, Tadeu, não feche as portas do coração a um necessitado. E continuando,
Tadeu, então, como afastar, então, as entidades da sombra? De que necessito? O que eu preciso saber para afastar, então, essas entidades que eu tento, luto e não consigo? Jesus, então, só damos o que posso. Veja, olha o que Jesus respondeu. Só damos, Tadeu, o que nós possuímos. Você quer dar bênçãos se você não a tem? Você quer auxiliar se você não tem os recursos? Nós só damos o que temos. Edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Edificação do reino. Que reino? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é um reino de quê? De amor. É de amor, de fraternidade, de paz, de compreensão. Paciência. E aí vejam, olha o que ele diz. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Não adianta falar bonito se não tem sentimento no coração, se o reino de Deus não está instalado no nosso coração. E continua ainda falando com Tadeu. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Meus irmãos, eu estava lendo isso e me recordando da obra de André Luiz. Se não me falha a memória, é Ação e Reação, em que é necessário fazer um atendimento e calderar o espírito calderar. Diz a André Luiz que para aquele atendimento é necessário o amor. E aí chamam, então, um espírito, uma mulher, que comparece ali porque não são as palavras, são as construções do amor que nós possuímos. E para isso, dispensamos os longos discursos. Olhem que lição Jesus deixou naquele momento para todos nós. Vamos lá, meus irmãos. O choro de Bartolomeu, o choro de alegria de Bartolomeu. Olha, essa é uma lição extraordinária. Mas quem era Bartolomeu? Humberto de Campos comenta que ele foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Ele era natural de Caná, da Galileia, mas residia em Dalmanuta. Mas ele era um homem triste e dado a meditações profundas e dolorosas. Olha! E disse ao mestre certa vez: não saberia explicar por que de minhas tristezas amargurosas. Olha! Vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz. Vejam, ele tinha o evangelho como a esperança, mais ainda o coração vivia em sofrimento, vivia em amarguras, o que levava a essas meditações dolorosas. E quais eram os fatos que entristeciam Bartolomeu? Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. É diferente de hoje, Nara? Não, Não. infelizmente. O que nós vemos hoje, que às vezes nos entristece tanto, é verificar isso tudo que Bartolomeu também percebia e que era motivo de tanto sofrimento para ele. Mas Jesus afirma onde o evangelho deve florescer. Ele fala isso para Bartolomeu. O evangelho deve florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então ele estava chamando a atenção de quem? Dos apóstolos, de Bartolomeu. Primeiramente, o evangelho deve frutificar em ti, para que depois, pelo exemplo, pelas aplicações, o povo tenha a possibilidade de perceber e de sentir tudo isso. E aí, então, Bartolomeu pergunta a Jesus: que exige o evangelho? Uma fortaleza permanente? É isso que o evangelho exige? E aí Jesus responde a Bartolomeu:
A verdade não exige, transforma. Vocês se recordam, aqueles que acompanharam nosso primeiro encontro, nós falávamos do ensino de Deus que ele educa. E é pela educação que ele transforma. Então, a verdade, ela não exige, ela transforma. Ela nos fortalece porque ela nos transforma, nos dando uma consciência firme. E aí Bartolomeu pergunta, não é? Na pergunta, Jesus então comenta a ele, dizendo qual é o melhor negócio que nós podemos ter no mundo. A aventura que efetua o peso de outro para aumentar. A aventura que efetua o peso. Desculpa aí, vamos aí de novo. A aventura que efetua a peso de outro para aumentar as preocupações da vida material. Isso. Então, aqueles que procuram simplesmente o peso, o dinheiro, não é? Só traz prejudicar os outros isso, também, né? Só traz preocupações para a vida material ou iluminação definitiva da alma para Deus. Isso. O que é mais vantajoso para o homem? Procurar o peso do ouro, daquilo que traz só das preocupações materiais, ou procurar a iluminação definitiva para Deus? É evidente. Fico com a segunda. Você ficaria com a segunda, Nara? Ficaria. Eu também ficaria com a segunda. Mas Bartolomeu, ainda nas suas preocupações, pergunta a Jesus sobre a tristeza pela perda de um ente querido. É justificável? Olha, nós perdemos um ente querido, não vamos ficar triste, não vamos sentir o nosso coração, mas veja o que Jesus respondeu. Bartolomeu quer saber sobre a perda de um ente querido. Tem acontecido. E tem acontecido tanto conosco nos dias atuais, não é, Nara? Olha, mas o que é que Jesus teria respondido, hein? Será que é justificável, Nara? Quem estará perdido de Deus? Quem estará perdido? Calma aí, pessoal. Hoje eu estou aqui conversando com o Edilson e estou desconcentrada. Quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Quem? Nós podemos falar em perda, meus irmãos. Quem é que está perdido? A nossa vida, quando alguém morre, quando alguém parte para o outro mundo, só está mudando de estágio. Não existe perda. Olhem só essa lógica. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Não existe perda. Para que o sofrimento? É evidente que nós sentimos a perda, não é? Não vamos dizer nem a perda, esta separação momentânea. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Quem é que está abandonado? Ninguém. Ninguém. Jesus dizia, então, a Bartolomeu para não se preocupar, porque todos nós somos filhos de Deus. E ele, então, ainda comenta com Bartolomeu. Bartolomeu, ouvindo essas palavras, sentiu a transformação, a mudança. Ele sente que havia se convertido e os seus desalentos tinham se transformado em um cântico de alegria. A morte do corpo, como Jesus dizia, abre as portas da alma para um mundo novo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido do gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Olha, isso foi Jesus que disse, mostrando aí a grande importância de se buscar esse tesouro. E que tesouro é esse? É o tesouro do ensino. É o tesouro de aceitar, de trazer para junto de nós as verdades que o Evangelho nos propicia. Agora nós entramos num outro caminho,
que este também nos traz uma lição muito grande, que é a lição do perdão. Jesus se movimentava de Nazaré para Cafarnaum, de Cafarnaum para Nazaré, era um caminho percorrido. São 47 quilômetros. E isso era feito caminhando com os discípulos. Nesse trajeto se encontravam pessoas, Jesus fazia atendimentos, curava, falava do Evangelho, falava de Deus, exortava o amor às pessoas. E é aí, nesse momento, que nós temos o início daquele grande aprendizado. Quantas vezes hei de perdoar o meu irmão? 70 vezes, 7 vezes? O que nós vamos ver agora é como isso começou. Onde essa história se iniciou. Começa aqui a grande lição deste aprendizado do perdão, que para nós é uma lição que deve ser pensada, refletida todos os dias. Humberto de Campos comenta que nesta viagem a Nazaré, grandes conflitos aconteceram. E esses conflitos, eles aconteciam em função de como muitas pessoas viam Jesus e falavam e externalizavam essas ideias que os discípulos ouviam e ficavam muito tristes. Jesus era chamado de conspirador, Jesus era chamado de feiticeiro, e os discípulos, ouvindo isso, então entravam em verdadeiro pânico. Humberto de Campos comenta que Filipe e Simão Pedro discutiam e trocavam palavras ásperas com aquelas pessoas. Pedro e André advogavam com incisivas sinceras. Então, vejam, os discípulos estavam ali lutando na defesa dos princípios do evangelho que eles abraçaram. E em defesa do próprio Jesus. Tiago aborrecia-se profundamente com tudo. E Levi desejava instituir um debate público para explicar e sanar todos aqueles problemas. Mas, no entanto, não foi nada disso que Jesus fez. Retornando, então, para Cafarnaum, eles buscaram, junto a Jesus, esclarecimentos. E eles disseram a Jesus: observamos que por vós mesmos nunca oporias a contradita, nunca entrarias em conflitos, em discussões. E Jesus esclarece, então, a eles a esse respeito. Só podemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, Jesus chama a atenção, olha, o que nós falamos não vai agradar a todos. Nem todos estão preparados a receber estas palavras. E muitos, né, entrarão realmente em conflito em função das ideias. Mas Pedro, então, pergunta a Jesus: não devemos utilizar, então, palavras enérgicas e justas para ajustar tudo isso? Jesus, então, esclarece. Em toda a circunstância, convém que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Veja, convém se dizer o necessário. E só isto. E aí Filipe também faz uma pergunta a Jesus. E as ofensas, Jesus? O que fazer diante das ofensas? Jesus mais uma vez esclarece. É indispensável nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Olha a lição de Jesus para os discípulos naquele momento. E aí nós temos, não é, a lição
de Levi. Levi, que também era aquele homem que era dos mais potentados discípulos de Jesus, que Jesus o convidou, ele era alguém que estava ali a cobrar os impostos, Jesus o convidou, e Levi, estando então na sua casa, chegaram muitas pessoas necessitados, solicitando que ele falasse do evangelho e pedindo também a oportunidade para trabalhar. Era Lisandro, que era um aleijado, era Áquila, que era um homem que sofria de grandes necessidades, era Pafos, que tinha grandes aflições. E vendo aquele quadro, Levi disse: o que vocês podem fazer se vocês são os necessitados dessa natureza? Eles queriam ser úteis a Deus, queriam vibrar com exaltação as promessas de Jesus, mas, ouvindo as palavras de Levi, eles, na verdade, se sentiram o quê? Numa condição desditosa, porque as palavras rudes de Levi simplesmente os afastaram de tudo aquilo que eles desejavam fazer. Levi, ao invés de trazê-los para junto, viu naqueles homens necessitados nenhuma possibilidade de auxiliar na seara de Jesus. E depois, numa conversação na casa de Levi, Levi foi então narrar a Jesus este acontecimento, imaginando que ele, na sua simplicidade de pensamento, havia agido de forma certa. E dizia, não é, como aceitar a contribuição desses desfortunados e vencidos que nos procuram? O que podem eles fazer se estão necessitando de auxílio, de amparo e de assistência? E Jesus responde a ele: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Olha, precisamos amar e aceitar a colaboração. É necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Olha, lendo isso, eu só me lembrei das figuras de Bezerra de Menezes, das figuras de Eurípides Barçanufo, da figura de Francisco Cândido Xavier, do trabalho que esses missionários fizeram no mundo, a figura de Teresa de Calcutá, espíritos que trabalharam intensamente auxiliando os desafortunados do mundo, sem medir esforços. Bezerra dizia que era a alegria do coração do atendimento de um sofredor que se expressava com o perfume de uma flor para junto dele. Coisas que só o amor efetivamente consegue fazer. E saindo deste momento, deste contato com Levi, e como para dar uma grande lição a esse espírito, Humberto de Campos nos mostra o quadro que Levi acompanhou, que foi o Sermão do Monte. Levi estava lá e verificou velhinhos trêmulos, lavradores simples, mulheres do povo, cegos, crianças, doentes, homens maltrapilhos. Olham, eram aqueles homens que procuraram Levi e que ele disse ao Cristo: o que é que eles podem fazer? E Jesus surgia na eminência enfeitada da verdura, da beleza do ambiente, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Humberto de Campos conta e contextualiza a vibração daquele momento lá no monte, aonde Jesus se encontrava. E dizia que ele deixava perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores. Vejam, como que esclarecendo o espírito de Levi. Levi estava ali ouvindo aquilo que anteriormente ele havia negado a fazer, que ele havia afastado.
E Humberto de Campos conta que Jesus aproveita esse momento para trazer esse ensinamento que nos marcou para toda a eternidade, mas que marca também o espírito de Levi. E isso refletiu na vida de Levi profundamente. Uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam o mundo para se elevarem a Deus. Então vejam, naquele momento, vendo aquele convite de Jesus àqueles homens no Sermão do Monte, então Levi compreendeu o que era, não é? Abandonar o mundo para se elevar a Deus. Abriu suas portas a todos os convivas. Abraçou Lisandro com sinceridade de sua alma e ouve de Jesus. Então vejam, depois desse fato, retornando então, Levi abre as suas portas e chama todos aqueles que anteriormente ele não entendia, porque não havia compreendido plenamente o ensino do Cristo. Chama para a sua convivência, para a convivência de sua alma. Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Olha, Jesus se rejubila com Levi, verificando que ele havia verdadeiramente compreendido o ensinamento. E temos aí o Sermão do Monte, a voz de Jesus, né? Conta Humberto de Campos, que caía como um bálsamo sobre os corações desditosos. Bem-aventurados, e nós conhecemos isso, as bem-aventuranças, como elas chamam o nosso coração. E o Evangelho trata todas elas, que nós devemos ter um interesse muito grande em as analisar. O que se via ao final do Sermão do Monte? Humberto de Campos também faz esse comentário. Mães sofredoras e oprimidas, com o suave fulgor no olhar. Anciães que lhe beijavam as mãos. Veja. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente. Olha que quadro belo, depois de serem tratados e convidados para esse banquete das bem-aventuranças. Depois, nós temos aqui um outro fato sobre a lição da vigilância tratado por Jesus. E é aquele fato em que Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos o que dizem os homens a meu respeito, Pedro tomou a palavra e respondeu. E eles estavam lá na Cesareia de Filipe, que isso é 48 quilômetros de Cafarnaum, que eles também foram caminhando, porque não tinha metrô, não tinha táxi, não tinha Uber também não. Era com as sandálias nos pés. A resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Jesus fala, então, para os discípulos, para que veio. Sou o pastor que vem com o propósito de reunir as ovelhas. Olha. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Jesus estava alertando os discípulos para os momentos que surgiriam, os momentos em que ele seria chamado a exemplificação maior do amor. E Jesus alerta os discípulos. Não espereis por triunfos. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Jesus tinha plena consciência de tudo aquilo que iria passar, para nos trazer este ensino grandioso que ele nos trouxe. Mas Pedro ficou ainda com dúvida e perguntou a Jesus: onde estaria Deus com a justiça dos céus para deixar você passar por tudo isso? Vejam, Pedro, na sua inocência e no seu amor ao Cristo, ele queria saber, mas por que Deus permitirá tudo isso? E Jesus então responde a Pedro: será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Olha, Jesus dá
uma lição e chamando a atenção de Pedro neste momento. Mas, posteriormente, Pedro busca entender-se com Jesus sobre uma frase que Jesus disse ao final desta conversa: aparta-te de mim. Jesus pediu que depois que Pedro perguntou, mas e Deus? Por que ele não interfere em tudo isso? E Jesus pediu então que ele se afastasse. E Jesus responde a Pedro em relação a essa sua dúvida. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Veja, não aprendeste a necessidade da vigilância. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Olha, meus irmãos, olha o que é que Jesus está falando para Pedro. No momento em que Pedro fragilizou e negou, não entendeu e questionou a bondade de Deus. Basta um pensamento para que nos elevemos ao céu. Mas vejam a continuação de Jesus. Também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas. Meus irmãos, é muito tênue esta linha. Um pensamento pode nos colocar lá em cima, um pensamento positivo, mas um pensamento ligado ao campo do mal pode também nos levar a sofrimentos e, como Jesus disse, estacionamento e ao desespero das trevas. Isso merece, de nossa parte, reflexão muito profunda. E aí, meus irmãos, chegando já ao final da nossa reflexão de hoje, né? Ela ficou com a fidelidade a Deus, porque, olha, eu corrigi esse, minha esposa corrigiu, e nós deixamos a transparência. Olha o slide, eu ainda estou na época da transparência, vocês veem como é que eu sou velho. Deixamos o slide, que era o slide da aula passada, mas não é fidelidade a Deus. Nós estamos trabalhando agora, não é, com o ensino moral, que foi esse passamento destas ideias que nós retiramos da obra. Vigilância, orai, olhai e vigiai. Basicamente, nós temos isso no campo do perdão, no campo do amor a Deus, no campo da nossa fé. O que temos feito? O que temos realizado? São aspectos, são ideias que nós precisamos efetivamente começar a analisar para verificar o que estamos fazendo e verificar o que devemos ainda realizar. Na próxima reunião, meus irmãos, como eu disse, eu não disse hoje, eu disse, muito bem. Nós vamos trabalhar as ideias que são as mulheres que caminharam com Jesus. São vários capítulos, e nós procuraremos dar enfoque em alguns deles, mas vamos falar da mulher samaritana, aonde Jesus parou no poço de Jacó. Vamos falar de Maria de Magdala, vamos falar de Joana de Cusa, e vamos falar também de Maria, mãe de Jesus, que é, nesta obra, um dos capítulos que eu considero mais bonitos e mais expressivos. E eu vou pedir a Deus que eu não chore, porque toda vez que eu falo desse capítulo, eu me lembro de um grande amigo, e que ele tratava desse capítulo e falava desse último capítulo com uma emoção intraduzível. E lembrando deste capítulo, todas as vezes eu me lembro da figura dele, que era um grande amigo que nós tínhamos na fraternidade e que a minha casa, a minha família também tinha. Então vamos, na próxima semana, completar o nosso estudo, lembrando das mulheres que caminharam, que conviveram com o Mestre Jesus.